Você já se ajoelhou para rezar e sentiu que suas palavras pareciam não passar do teto? Já viveu aquele momento em que o coração está apertado, o corpo cansado e a alma pede respostas que não vêm? Talvez você esteja vivendo algo assim agora. E se eu te dissesse que existe uma oração tão poderosa que um papa a recomendou como escudo contra os ataques mais ferozes do inimigo? Uma oração que não apenas protege, mas fortalece, que não apenas consola, mas também abre caminhos onde tudo parecia fechado. Essa oração é conhecida como o Terço do Papa Leão XIII. Não é uma devoção comum, não nasceu do acaso. Foi inspirada por uma visão profética e urgente, entregue a um papa que entendeu, como poucos, o peso da batalha espiritual que envolve cada um de nós. Uma batalha invisível, mas real. Uma batalha que você também enfrenta, quer perceba ou não. Pense por um instante. Se um papa, após celebrar a Santa Missa, foi tomado por uma visão que o deixou profundamente abalado e dali saiu com uma oração específica, direcionada, clamando pela ajuda de São Miguel Arcanjo e de todos os coros celestiais, o que isso significa? Significa que essa oração não é apenas uma tradição bonita, ela é uma arma. É como receber das mãos do próprio céu uma espada para lutar contra o mal. Eu decidi me comprometer, rezar o Terço do Papa Leão XIII por 30 dias consecutivos. Todos os dias, com fé e perseverança, coloquei diante de Deus as minhas necessidades, pedindo a intercessão dos anjos. E ao final desse período, os resultados foram surpreendentes. Situações que estavam travadas começaram a se mover. Portas começaram a se abrir. Uma paz inexplicável tomou conta do meu coração, mesmo em meio a problemas que antes me tiravam o sono. Neste vídeo, você vai entender como surgiu o Terço do Papa Leão XIII e qual foi a visão que o inspirou, o significado espiritual profundo dessa oração e por que ela é tão poderosa. Como a perseverança em rezá-la por 30 dias pode gerar mudanças visíveis e invisíveis na sua vida. E porque talvez este seja o momento exato em que Deus quer que você conheça e pratique essa devoção. Talvez você pense que chegou aqui por acaso. Mas e se este vídeo for a forma que Deus escolheu para falar com você hoje? E se a resposta que você tanto espera estiver escondida nas próximas palavras que você vai ouvir? Por isso, antes de prosseguirmos, eu te peço algo especial. Escreva agora nos comentários que Deus nos abençoe. Quando você comenta e deixa o seu like, o YouTube entende que esta mensagem é importante e a entrega para mais pessoas que estão sofrendo e precisam ouvir a palavra de Deus. E quem faz isso é um verdadeiro instrumento do Senhor para espalhar a fé. Fique comigo até o final, porque algumas lições deste vídeo podem conter a chave para desbloquear uma bênção específica na sua vida. Pode ser que hoje seja o início de uma mudança profunda no seu caminho espiritual. O ano era 1884. A Igreja Católica vivia tempos de intensa turbulência. O avanço do secularismo, o enfraquecimento da fé em muitos países e as crescentes perseguições religiosas preocupavam profundamente o Papa Leão XIII. Ele sabia que a batalha não era apenas política ou cultural, era espiritual. O inimigo invisível estava em plena ação, tentando afastar almas de Deus e semear a confusão. Foi nesse cenário que aconteceu um dos episódios mais impressionantes da história da Igreja. Era uma manhã comum no Vaticano. O Papa havia celebrado a Santa Missa como fazia todos os dias e permanecia em oração, agradecendo a Deus e intercedendo pela Igreja. De repente, algo extraordinário aconteceu. Testemunhas relatam que Leão XIII parou abruptamente, ficou imóvel, com os olhos fixos em um ponto distante. Seu semblante mudou. Parecia estar ouvindo algo que ninguém mais ouvia. Havia uma mistura de atenção e preocupação em seu rosto. Aqueles que estavam presentes perceberam que algo profundamente espiritual estava acontecendo. Minutos depois, ele se levantou,
foi rapidamente até seu escritório e começou a escrever. O que saiu de sua pena foi a poderosa oração a São Miguel Arcanjo. Na forma como a conhecemos, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Mais tarde, o próprio Papa explicou o motivo daquela oração. Ele havia tido uma visão, e nela presenciou um diálogo aterrador. Na visão, Satanás aparecia diante do trono de Deus, como no livro de Jó, e dizia que podia destruir a igreja se lhe fosse dado mais poder e tempo para agir sobre o mundo. Nosso Senhor permitiu, segundo a visão, que o inimigo tivesse um período limitado para provar sua força. Leão XIII entendeu imediatamente que tempos de grande tribulação espiritual viriam sobre a humanidade. Mas o Papa não ficou paralisado pelo medo. Ao contrário, ele agiu como um verdadeiro pastor. Ordenou que a oração a São Miguel fosse recitada ao final de todas as missas para proteger os fiéis. E foi além. Desenvolveu uma forma de devoção unindo a força do rosário com a intercessão especial de São Miguel Arcanjo e dos 9 coros de anjos, o que hoje conhecemos como Terço do Papa Leão XIII. Esse terço não é uma simples sequência de Ave-Marias. Ele é composto por 9 saudações, cada uma dedicada a um dos coros celestiais: serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos. Ao rezá-lo, o fiel clama pela intercessão de todo o exército celestial, pedindo proteção, fortalecimento espiritual e graças especiais. O próprio contexto bíblico reforça a importância dessa prática. No livro do Apocalipse 12:7, vemos São Miguel e seus anjos combatendo o dragão. No livro de Daniel 10:12, o arcanjo aparece defendendo o povo de Deus em momentos decisivos. E no Salmo 91, o Senhor promete enviar seus anjos para nos guardar em todos os caminhos. Leão XIII conhecia bem essas passagens e sabia que não podíamos enfrentar a batalha espiritual sozinhos. Ao instituir o terço, o Papa estava entregando ao povo de Deus uma arma espiritual para os tempos difíceis que viriam e que, olhando para o nosso mundo de hoje, percebemos que já chegaram. Ele queria que cada católico, independentemente de sua condição, pudesse se unir a essa corrente de proteção e intercessão. Rezar o terço do Papa Leão XIII é como se juntar a um exército em formação, onde cada saudação convoca reforços celestiais especializados em um tipo de missão. É uma oração que nos envolve numa muralha invisível, mas real, contra as investidas do mal. Quando o Papa Leão XIII estruturou o terço que leva seu nome, ele não o fez de forma aleatória. Cada parte dessa oração carrega um profundo significado teológico e espiritual. As 9 saudações presentes no terço correspondem aos 9 coros celestiais, categorias de anjos reconhecidas pela tradição da Igreja e confirmadas pela reflexão de santos e doutores ao longo dos séculos. Esses coros estão organizados em 3 hierarquias, cada uma com missões específicas dentro do plano de Deus. Ao rezarmos o terço, percorremos essas hierarquias e nos unimos espiritualmente a cada um desses grupos, pedindo sua intercessão e auxílio. Primeira hierarquia. Os que contemplam diretamente a Deus serafins são os mais próximos do trono divino, consumidos pelo amor ardente a Deus. Seu nome significa os ardentes ou os que queimam. Invocá-los é pedir que nosso coração seja purificado e inflamado pelo amor divino, removendo a frieza espiritual que tantas vezes se instala em nós. Querubins, guardiões da sabedoria e do conhecimento divino. Na Bíblia, são descritos como portadores da luz da verdade. Ao invocá-los, suplicamos discernimento para não nos deixarmos enganar pelas mentiras do mundo e do inimigo. Tronos, símbolos da justiça e da paz perfeita que emanam de Deus. Pedir sua intercessão é buscar a capacidade de aceitar e viver a vontade divina, mesmo quando ela contraria nossos desejos pessoais. Segunda hierarquia.
os que governam a criação e executam a vontade de Deus, dominações, encarregados de transmitir ordens divinas aos coros inferiores, ajudam-nos a cumprir nossa missão neste mundo. Quando os invocamos, pedimos força e clareza para assumir e perseverar no propósito que Deus nos confiou. Potestades, guerreiros que combatem diretamente as forças demoníacas. Quando sentimos que estamos sob forte ataque espiritual, eles são aliados poderosos para cortar cadeias e dissipar influências malignas. Virtudes, portadores dos milagres e das bênçãos extraordinárias de Deus. Ao chamá-los, pedimos que a graça divina transforme situações aparentemente impossíveis. Terceira hierarquia. Os que se relacionam diretamente com os homens principados, protetores de nações, comunidades e instituições. Se rezamos pela nossa família, paróquia ou país, eles são intercessores especiais, arcanjos, mensageiros e defensores em missões grandiosas. Entre eles, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Invocar os arcanjos é pedir orientação, proteção e cura. Anjos, nossos guardiões pessoais, acompanham-nos em todos os momentos, inspirando-nos ao bem e nos protegendo de perigos. Ao rezarmos o terço do Papa Leão XIII, cada saudação é como um chamado militar para que um setor do exército celestial venha em nosso auxílio. Imagine um comandante que, em meio a uma batalha, envia ordens a diferentes tropas especializadas. Uns para proteger, outros para atacar, outros para curar. Assim acontece no plano espiritual quando recorremos a cada coro de anjos. Não é apenas bonito rezar invocando esses coros, é eficaz. A Sagrada Escritura nos lembra que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. E em Hebreus 1,14, lemos que os anjos são espíritos servidores, enviados para ajudar aqueles que hão de herdar a salvação. Quando compreendemos o papel de cada coro, nossa oração se torna mais consciente. Se precisamos de mais amor a Deus, invocamos os serafins. Se buscamos clareza diante de decisões difíceis, chamamos os querubins. Se estamos sendo tentados, recorremos aos potestades e a São Miguel. Assim, o terço deixa de ser apenas repetição e se torna um diálogo estratégico com o céu. A oração é como uma semente plantada no solo da nossa alma. Às vezes, esperamos que o fruto apareça no mesmo dia em que semeamos, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Ele age no momento certo e muitas vezes o processo é tão silencioso que só percebemos quando olhamos para trás. É nesse silêncio que a perseverança se torna essencial. Rezar o terço do Papa Leão XIII por um único dia já é poderoso, mas quando nos comprometemos a rezá-lo todos os dias, sem interrupção, durante 30 dias, algo especial acontece. Não é apenas o ato de rezar, é a disciplina espiritual, o esforço constante, a fidelidade diária que cria um espaço profundo para a graça agir. Os santos sempre ensinaram que a constância na oração é uma prova de fé. Santa Teresa de Ávila dizia que a perseverança é a prova suprema do amor. Quando você se propõe a rezar por 30 dias seguidos, mesmo nos dias de cansaço, de distração ou de desânimo, você está dizendo a Deus: eu confio em Ti, mesmo sem ver resultados imediatos. Essa entrega toca o coração de Deus de forma especial. Durante esse período de 30 dias, cada repetição do terço se torna como um tijolo colocado na construção de uma fortaleza espiritual. Aos poucos, essa fortaleza protege sua mente contra pensamentos negativos, seu coração contra o desespero e sua vida contra ataques espirituais que antes o atingiam com mais força. Além disso, existe um princípio espiritual profundo. O inimigo teme a perseverança. Ele pode tentar nos distrair, fazer-nos desistir, criar situações para que percamos a disciplina. Mas quando resistimos, demonstramos que não estamos lutando sozinhos e que acreditamos na vitória que vem de Deus. Em Tiago 4,7 lemos:
Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A resistência aqui é constância e firmeza na oração. Eu mesmo experimentei isso no meu compromisso de 30 dias. Nos primeiros dias havia um entusiasmo natural, mas por volta da segunda semana vieram distrações, preguiça e até situações inesperadas para me impedir de rezar. Foi nesse ponto que percebi. A batalha não era apenas externa, mas interna. Persistir, mesmo quando não sentia vontade, foi um exercício de fé. E então, aos poucos, comecei a notar mudanças. Algumas eram internas, mais paz, mais clareza, mais força para enfrentar desafios. Outras eram externas, problemas que se resolviam, oportunidades inesperadas, reconciliações que pareciam impossíveis. Isso não quer dizer que tudo ficou perfeito, mas havia sinais claros de que Deus estava agindo e que a intercessão dos anjos era real. A Bíblia nos ensina em Lucas 18, 1-8, na parábola da viúva insistente, que devemos orar sempre e nunca desanimar. Jesus mostra que até um juiz injusto atende quem insiste e que Deus, sendo justo e amoroso, atenderá muito mais aqueles que perseveram na fé. O compromisso de 30 dias com o terço do Papa Leão XIII é, portanto, mais do que uma devoção. É um treinamento espiritual. Ele molda nossa vontade, fortalece nossa confiança e nos coloca sob a proteção diária de um exército celestial. Quando falamos em perseverança na oração, não estamos tratando de uma teoria bonita, mas de uma realidade confirmada pelas Escrituras e pela vida de inúmeros fiéis ao longo da história. Deus se agrada daquele que insiste, que não desiste, que bate à porta do céu todos os dias com humildade e confiança. A Bíblia está repleta de histórias que mostram a força da oração contínua. Pense, por exemplo, em Ana, mãe do profeta Samuel. Por anos, ela foi ao templo, chorando e pedindo a Deus um filho. Mesmo sendo incompreendida e criticada, ela não abandonou sua súplica. Um dia, o sacerdote Eli lhe disse que Deus havia ouvido sua oração, e o milagre aconteceu. 1 Samuel 1. Outro exemplo poderoso é o do próprio Jesus no Getsêmani. Mesmo sabendo o que estava para acontecer, ele orou insistentemente ao Pai, repetindo as mesmas palavras, até suar sangue. Lucas 22, 44. Essa repetição não foi falta de fé, mas prova de entrega total. Ele nos ensina que a oração perseverante é também um modo de nos fortalecermos para suportar as provas. No Antigo Testamento, vemos ainda o profeta Elias rezando para que chovesse depois de 3 anos de seca. 1 Reis 18, 41-46. Ele orou uma vez, e nada aconteceu. Orava e mandava seu servo verificar o céu. E assim fez 7 vezes, até que na 7ª apareceu uma pequena nuvem, sinal da resposta de Deus. E não podemos esquecer a parábola que Jesus contou sobre o amigo importuno. Lucas 11, 5-8. Nela, um homem bate à porta de seu vizinho à meia-noite para pedir pão. O vizinho não quer atender, mas acaba cedendo por causa da insistência. Jesus conclui dizendo: "Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e vos será aberto." Lucas 11, 9. Se esses exemplos bíblicos já são inspiradores, a história da Igreja está repleta de testemunhos semelhantes. Quantos santos e pessoas simples, mas de grande fé, não alcançaram milagres através da constância na oração? Santo Agostinho é um caso emblemático. Sua mãe, Santa Mônica, rezou por mais de 30 anos pela conversão do filho e viu o impossível acontecer. Nos tempos atuais, muitos fiéis testemunham graças obtidas pela prática do terço do Papa Leão XIII. Há relatos de pessoas que, ao rezar por 30 dias, viram libertações espirituais na família, reencontros depois de anos de afastamento, curas físicas e até decisões importantes sendo tomadas com paz e clareza. A lógica é simples. Quando você ora todos os dias, cria um hábito espiritual que mantém seu coração voltado para Deus.
você começa a perceber os sinais que antes passavam despercebidos. Sua mente se afasta das preocupações excessivas e se fixa na esperança. E, acima de tudo, você abre um canal constante para que a graça flua. Rezar perseverantemente o terço do Papa Leão XIII é como manter uma vela acesa dia e noite. Talvez o vento tente apagá-la, mas a chama permanece porque você a protege, alimenta e cuida. Com o tempo, essa luz não só ilumina seu caminho, mas também aquece e ilumina a vida de quem está ao seu redor. Muitas vezes, imaginamos o combate espiritual como algo distante, reservado para monges, exorcistas ou santos místicos. Mas a verdade é que cada um de nós está no centro dessa batalha todos os dias. São Paulo nos adverte claramente: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos do mal espalhados pelos ares. Efésios 6:12. Essa luta é silenciosa e invisível aos olhos, mas real e constante. O inimigo não descansa. Ele tenta semear desânimo, divisão, incredulidade, tentações e até distrações sutis que nos afastam de Deus. E justamente por isso, precisamos de armas espirituais capazes de resistir e repelir esses ataques. Foi com essa consciência que Papa Leão XIII instituiu o terço que leva seu nome. Ele compreendeu que a oração, unida à intercessão dos anjos, é uma barreira poderosa contra o mal. E não se trata de superstição, mas de uma verdade espiritual confirmada pela Bíblia e pela experiência da Igreja. O terço do Papa Leão XIII é uma oração estruturada como um ato de combate. A cada saudação, chamamos um dos coros angelicais para estar ao nosso lado. É como formar um escudo em torno da nossa vida, família e comunidade. Essa muralha não é física, mas espiritual, e impede que as forças contrárias encontrem espaço para agir. Imagine um castelo cercado por guardas especializados. Alguns vigiam as portas, outros patrulham os muros, outros protegem o interior. Assim é quando rezamos este terço. Os serafins inflamam nossa fé, impedindo que o desânimo vença. Os potestades cortam as influências malignas que tentam se infiltrar. Os arcanjos nos defendem em momentos de maior perigo espiritual. A história da Igreja está repleta de relatos que mostram o poder da oração contra o mal. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, era constantemente atacado pelo inimigo, mas se fortalecia com a oração e a intercessão dos santos e anjos. São Padre Pio também testemunhou inúmeras libertações e proteções concedidas por meio da oração perseverante e da confiança em São Miguel Arcanjo. No meu próprio compromisso de 30 dias com o terço do Papa Leão XIII, houve momentos em que senti uma paz incomum em situações que antes teriam me deixado ansioso ou irritado. É como se algo invisível estivesse bloqueando as flechas que vinham em minha direção. Não falo de ausência de problemas, mas de uma espécie de blindagem interior que me permitia permanecer firme. A Bíblia é clara ao afirmar que Deus envia seus anjos para nos guardar, porque Ele dará ordens a seus anjos a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Salmo 91:11. Essa promessa não é apenas poética, é real. Ao rezarmos o terço, estamos respondendo a essa promessa, pedindo que ela se cumpra plenamente em nossas vidas. Muitas pessoas carregam fardos invisíveis que as acompanham por anos, vícios, hábitos destrutivos, medos, culpas do passado, ressentimentos e feridas emocionais que parecem não cicatrizar. Algumas até tentam mudar, mas sentem como se houvesse uma força contrária puxando-as sempre de volta ao ponto inicial. É como se houvesse correntes amarrando a alma. Na perspectiva cristã, sabemos que parte dessas correntes pode ter origem espiritual. O inimigo, com suas mentiras e tentações, procura prender as pessoas em padrões de pecado e sofrimento para impedir que vivam plenamente a liberdade dos filhos de Deus.
Jesus foi claro quando disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. A oração, quando feita com fé e perseverança, é uma chave que abre cadeados. O terço do Papa Leão XIII, em especial, tem uma força particular nesse sentido, porque invoca diretamente a intercessão de São Miguel Arcanjo e dos coros angelicais, que, segundo a tradição, combatem contra as forças espirituais do mal. Cada saudação no terço é como um pedido específico de reforço. Quando chamamos os potestades, pedimos que rompam qualquer influência maligna que esteja nos oprimindo. Ao invocar os arcanjos, suplicamos que mensagens de cura e direção nos sejam trazidas. Ao recorrer aos serafins, pedimos que o amor de Deus purifique nossas intenções e sentimentos, queimando tudo o que não vem dele. O Papa Leão XIII, após a visão que o motivou a criar essa devoção, tinha plena consciência de que muitas almas precisavam não apenas de proteção, mas de libertação. Ele sabia que a batalha espiritual não é apenas para evitar ataques futuros, mas também para romper com prisões espirituais já existentes. Diversos testemunhos ao longo dos anos confirmam essa dimensão libertadora do terço. Há relatos de pessoas que, após meses ou anos presas em vícios, conseguiram se libertar após um período intenso de oração com essa devoção. Outras contam que situações de opressão, medo constante ou até mesmo ambientes carregados espiritualmente foram transformados depois da prática perseverante. Na minha experiência pessoal, houve momentos em que, ao rezar, vinham à mente memórias e sentimentos antigos que eu nem percebia que ainda estavam me afetando. Era como se a oração trouxesse à luz aquilo que precisava ser curado. E pouco a pouco, com a ajuda da graça e do acompanhamento espiritual, fui deixando esses pesos para trás. Isso nos lembra de uma verdade bíblica. Onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. 2 Coríntios 3:17. Ao rezarmos o terço do Papa Leão XIII com fé, estamos convidando o Espírito Santo e os anjos de Deus a agirem em nossa vida, libertando-nos do que nos impede de viver plenamente essa liberdade. A fé é como um músculo. Quanto mais a exercitamos, mais forte ela fica. Assim como um atleta treina diariamente para ganhar resistência e força, o cristão precisa de exercícios espirituais constantes para que sua confiança em Deus cresça e se mantenha firme, mesmo nas tempestades da vida. E o terço do Papa Leão XIII é um desses exercícios espirituais de alto impacto. Quando rezamos diariamente essa devoção, algo começa a mudar no nosso interior. Primeiro, percebemos que a oração se torna parte natural da nossa rotina. Depois, notamos que passamos a encarar os problemas com outro olhar, não mais como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades para ver a mão de Deus agir. A confiança cresce porque a cada dia de oração vamos lembrando a nós mesmos de que não estamos sozinhos. Cada saudação do terço é um lembrete de que há um exército celestial pronto para nos socorrer, que o próprio Deus cuida de nós com carinho de Pai, e que o mal, por mais ruidoso que seja, não tem a última palavra. A Bíblia está repleta de passagens que mostram como a confiança em Deus muda a realidade. Em Isaías 26:3 lemos: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Essa paz, fruto da confiança, não vem de uma vida sem problemas, mas da certeza de que estamos nas mãos do Senhor. Durante o meu compromisso de 30 dias, houve situações que antes teriam me deixado ansioso, mas percebi algo diferente. Em vez de me afligir, eu me voltava para a oração e dizia: Senhor, estou fazendo a minha parte. Agora, confio que tu farás a tua. Essa entrega diária foi como um remédio para o coração. Além disso, o terço nos coloca em contato constante com a intercessão de São Miguel Arcanjo e dos 9 coros de anjos.
Isso fortalece nossa fé porque nos lembra que o céu está ativo, presente e interessado em nossas lutas. Saber que há forças celestiais trabalhando em nosso favor nos encoraja a prosseguir, mesmo quando tudo parece perdido. O salmista declara: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Salmo 27. Em outras palavras, nossa segurança não está nas soluções humanas, mas no poder e na fidelidade de Deus. O terço do Papa Leão XIII nos ajuda a internalizar essa verdade, repetindo-a diariamente na prática da oração. E essa confiança não é apenas uma sensação agradável. Ela se manifesta em atitudes concretas. Menos medo diante de notícias e problemas. Mais paciência para esperar o tempo certo de Deus. Mais coragem para tomar decisões guiadas pela fé. Mais gratidão por pequenos sinais de providência. Uma das coisas mais belas da vida de oração é perceber que ela nunca fica restrita a quem a pratica. Quando você reza, especialmente com perseverança, as graças que Deus derrama não tocam apenas você, mas também se estendem para aqueles que estão ao seu redor. É como lançar uma pedra em um lago calmo. As ondas se espalham muito além do ponto de impacto. O terço do Papa Leão XIII, por sua própria natureza, é uma oração que envolve proteção, intercessão e combate espiritual. Isso significa que, ao rezá-lo, não estamos apenas pedindo graças pessoais, mas também fortalecendo espiritualmente aqueles por quem intercedemos. Pense, por exemplo, em um pai ou mãe que oferece cada dia de oração por seus filhos. Mesmo que eles estejam distantes da fé ou vivendo situações complicadas, a graça de Deus pode tocar seus corações de maneiras misteriosas. Já ouvi testemunhos de famílias que, após um período de oração com esse terço, viram reconciliações inesperadas, libertações de vícios e até retornos à vida sacramental. A Bíblia nos mostra claramente que Deus ouve e responde à intercessão feita com amor. Em Jó 42:10, lemos que o próprio Jó, depois de orar por seus amigos, foi abençoado e recebeu em dobro tudo o que havia perdido. E em Tiago 5:16 encontramos: a oração do justo tem grande eficácia. Quando rezamos pedindo a intercessão dos anjos, estamos pedindo que eles também guardem, inspirem e conduzam as pessoas que amamos. É como se estivéssemos colocando nossos familiares e amigos dentro de um círculo de proteção espiritual. E o alcance não para por aí. Podemos oferecer cada dia do nosso terço por intenções mais amplas, pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores, pela proteção dos sacerdotes e religiosas, pelos doentes, pelos que sofrem perseguição religiosa. O Papa Leão XIII tinha consciência de que o combate espiritual é global e que cada oração sincera ajuda a enfraquecer as forças do mal no mundo. Na minha experiência de 30 dias, houve dias em que eu rezava por intenções pessoais, mas houve outros em que me sentia movido a rezar por pessoas que nem conhecia, notícias que via, tragédias que aconteciam, pedidos que chegavam de forma inesperada. Com o tempo, percebi que o coração se torna mais sensível às necessidades do próximo, e isso é uma graça imensa. É importante lembrar que, mesmo quando não vemos resultados imediatos, Deus está agindo. Muitas vezes, a mudança começa no invisível, e só mais tarde percebemos os frutos. Jesus nos ensinou que, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18:20. Ao rezar o terço do Papa Leão XIII, nos unimos espiritualmente a toda a Igreja e às milícias celestes, e essa comunhão produz frutos que só a eternidade revelará plenamente. Chegamos ao fim desta caminhada de reflexão, mas, se você percebeu bem, esse não é um fim, é um convite para um novo começo na sua vida espiritual. Ao longo deste estudo, vimos que o terço do Papa Leão XIII não é apenas uma devoção bonita,
É uma arma espiritual confiada a nós num momento crítico da história, fruto de uma visão profética e de um chamado urgente ao combate da fé. Falamos sobre a origem dessa oração, sobre a missão de cada coro angelical, sobre a força da perseverança de 30 dias, sobre como ela protege, liberta, fortalece a fé e alcança até aqueles por quem rezamos. Agora, a decisão está diante de você. Vai deixar que essa mensagem seja apenas mais um conteúdo que você ouviu, ou vai transformá-la em prática viva na sua vida? Talvez você esteja esperando um sinal claro de Deus para começar algo novo, para lutar contra o desânimo, para retomar a oração com mais fervor. E se este vídeo for exatamente esse sinal? E se esta for a forma como o Senhor escolheu dizer a você: não desista, eu estou contigo. Levanta-te e reza. Hoje eu te convido a assumir o compromisso de rezar o terço do Papa Leão XIII por 30 dias consecutivos. Não importa se você começa amanhã ou agora. O importante é começar. Faça dessa oração um escudo para a sua vida e para a vida de quem você ama. E para marcar que você chegou até aqui, quero que escreva nos comentários a frase: assisti até o final porque acredito que Deus falou comigo através deste vídeo. Esses comentários não são apenas palavras. Eles são sinais de que você completou uma jornada espiritual junto comigo e que está pronto para viver algo novo com Deus. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora e ative o sininho. Não porque este seja apenas mais um canal, mas porque aqui cada vídeo é pensado como uma oportunidade para manter a sua fé acesa, mesmo nos dias de escuridão. Quem já é inscrito faz parte de uma rede de luz, espalhando a palavra e ajudando outros a encontrarem esperança. Se você parar para pensar, a fé é como uma chama. Se não for alimentada, se apaga. Mas quando a mantemos viva, ela aquece, ilumina e até incendeia outros corações. Ao acompanhar este canal e compartilhar o conteúdo, você está ajudando a levar essa luz a lugares onde ela já parecia apagada. Então, aqui está o meu último pedido. Não guarde este vídeo só para você. Compartilhe com alguém que você sabe que está precisando de forças, de proteção ou de um novo começo. Talvez essa pessoa esteja hoje como você estava antes de começar a assistir, cansada, aflita, sem saber para onde ir. E lembre-se, ao rezar o terço do Papa Leão XIII, você não está sozinho. Um exército celestial se coloca ao seu lado. Deus vai à sua frente. E o inimigo, por mais que tente, não poderá prevalecer contra aquele que está protegido pelo amor de Cristo e pela intercessão dos anjos.